de abertura da atividade de palestra nesta tarde. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em forma de gratidão por estarmos aqui, unidos, reunidos em seu nome, amparados e abençoados todos nós pelo nosso Mestre Divino Jesus, Senhor das nossas vidas. Também pedimos o apoio, o auxílio dos nossos irmãos espirituais, que já estão aqui também, atendendo a cada um que vai chegando, esses irmãos tão caridosos e amorosos, que chegam perto de cada um de nós, e muitas vezes não percebemos. Mas eles estão aqui. Muito obrigada, queridos irmãos, por mais este momento do apoio espiritual que nos guarda, que nos abençoe e que abra as nossas mentes, os nossos corações para o aprendizado desta tarde. Que assim seja. E a palavra da nossa irmã Lisange. Obrigada. Fica à vontade. Boa tarde, irmãs e irmãos, amados e abençoados por Deus. É com muita alegria que eu venho a casa hoje à tarde para nós conversarmos um pouquinho, como a Marli já disse, sobre o tema evangelização infanto-juvenil. E eu vou começar essa conversa contando para vocês, depois de um tempo que nós tivemos lá na pandemia, que nós ficamos 3 anos sem evangelização, os trabalhos da casa não tivemos só online, não é? E após esses 3 anos, em março de 2023, quando nós retomamos os trabalhos da evangelização espírita na SECAP, numa quinta-feira à noite, numa sessão mediúnica aqui na casa, nós recebemos uma mensagem de psicofonia de um irmão que se manifestou. E quando eu começo a falar, eu até me emociono. Eu estava na mesa aquela noite. Que pena que não foi gravado, mas ficou gravado em nossos corações. E o irmão começou assim, a mensagem de psicofonia. Alegrai-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos. A espiritualidade maior está em festa pelo recomeço da evangelização nessa casa de luz. E ali o irmão falou da evangelização que começou aqui no Rio Grande do Sul através da Cecília Rocha e depois se expandiu para o Brasil inteiro, para o mundo. E essa mensagem a gente começou um sábado, isso foi quinta-noite, no sábado a gente reiniciou os trabalhos aqui na casa, na evangelização, às 10 horas da manhã, com esta mensagem. E de lá para cá, passamos todo o ano 2023, 24, 25, agora 26, estamos recomeçando a evangelização nessa casa de luz. Sábado agora, dia 14 de março, às 10 horas, nós vamos ter uma atividade, é o primeiro encontro com os nossos evangelizandos, famílias, para recebê-los, como a espiritualidade falou, que eles estão em festa. E cada sábado que nós aqui nos encontramos, nós sentimos esta festa, este amor, esta alegria que vem da espiritualidade maior. E hoje eu estou aqui para convidar a todos os irmãos que tragam os seus filhos, os seus netos, os seus vizinhos, convidem e tragam para a evangelização. E durante esse período todo, o nosso lema agora, as nossas camisetas da evangelização, até trouxe, está dentro da mochila minha, é alegrai-vos, alegrai-vos. E nós, sempre quando iniciamos, para as pessoas novas que estão chegando no sábado, a gente fala,
Tem até um evangelizando, que agora está indo para o primeiro ciclo, tem uns 9 anos. Ele já decorou a frase, ele tem questões, né? Está nesta vida autista, e ele decorou a frase no todo o ano de 2023. E aí, quando a gente chega aqui na frente, que a gente canta uma música em prece, Mestre Jesus, ele vem e fala toda a frase. Então, a energia dessa frase, para quem está chegando, eu depois no final eu vou repetir. E aí, aqui tem essa obra Sublime Sementeira, é uma obra da Federação Espírita Brasileira, que foi feita com várias mensagens psicografadas por espíritos que foram evangelizadores aqui neste plano, e que já deixaram este plano, e que estão lá no plano espiritual, nos intuindo para nós, evangelizadores aqui na Terra. E aqui, nesse livro, na Sublime Sementeira, tem uma entrevista que foi feita com Bezerra de Menezes, no ano de 1982. 5 anos depois da campanha permanente da evangelização. Começaram uma campanha permanente da evangelização em todo o Brasil. E aí é perguntado, um médium pergunta, a resposta que Bezerra de Menezes diz por meio do médium Júlio César Grande Ribeiro, a um questionário que lhe foi proposto sobre o relevante tema em foco, evangelização espírita. Aí pergunta assim, qual é a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? E Bezerra de Menezes, o nosso irmão, nosso amigo, ele responde, reconhecendo-se no espiritismo evangélico a presença do Consolador, do Paracleto, consoante as promessas de Jesus, disseminando por toda a terra as luzes cristalinas da verdade e despertando a consciência humana para a era por vindoura de uma autêntica compreensão espiritual da vida. Não é difícil entender-lhe a abençoada missão evangelizadora do mundo, com vistas ao futuro, onde as mais sublimes esperanças de felicidade na Terra se concretizarão. Considerando-se naturalmente a criança como por vir acenando-nos agora, e o jovem como um adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. E ele continua falando, que é muito, né, mas é muito interessante isso, a importância da evangelização espírita. A importância da evangelização na casa espírita. Diz que é um dos trabalhos mais importantes que tem na casa espírita, é a evangelização espírita. Porque a equipe espiritual aproveita o dia da evangelização, tem equipes espirituais no plano espiritual que vêm à casa, já estão projetando tudo. Um dia antes, já vão nas casas dos evangelizandos, das famílias, dos evangelizadores, uns dias antes, quando a gente está preparando a aula, o encontro daquele dia. E é tudo preparado para quando aqui chegar o evangelizando com sua família, o evangelizador ter... Aí vocês imaginam a energia maravilhosa que é dos sábados. Convido a todos, venham nos sábados. Nós temos a palestra doutrinária, nós temos o início da evangelização com as crianças sobem para as salas e tem a palestra doutrinária, depois tem o passe também. E aqui nesta obra aqui, a evangelização no mais além, é maravilhosa essa obra,
Nós fizemos um estudo em 2023 com todos os evangelizadores, estudavam um sábado, depois da evangelização a gente se reúne nessa sala, que se chama Joana de Ângeles, essa sala, e a gente estudamos todo ano essa obra. E nessa obra é bem claro, a equipe espiritual responsável pelo trabalho da evangelização naquela casa espírita, ela prepara todo o ambiente, prepara o ambiente na casa do evangelizando, para o evangelizando vir para a evangelização, a família trazer, prepara o ambiente do evangelizador e aqui na casa. É tudo organizado. Nas salas de aula, que vão ter a evangelização, tem fichas com o nome dos evangelizandos espirituais, né? É tudo no plano espiritual. Toda a vida do evangelizando está ali. Então é tudo preparado com os mínimos detalhes. E é tão lindo a gente saber que a gente faz parte desse trabalho para podermos levar a palavra de Jesus, levar os ensinamentos do Mestre para essas crianças. Aqui na casa começamos com os bebês, para os bebês, crianças e jovens que aqui vêm, para conhecer Jesus, conhecer os seus ensinamentos, para sentir Jesus. E mesmo que às vezes muitos iniciam no ano e vão embora, mas a sementinha foi ali plantada. É isso que importa, que a sementinha está ali plantada. Nós temos na casa evangelização de bebês, crianças, no sábado, às 10 horas. Pedimos para os pais chegar 10 para as 10. Então, das 10 para as 10 às 10, tem música espírita, tocando baixinho, e vamos se harmonizando. Às 10 horas nós iniciamos, depois vamos para as salas, ficam os pais aqui, as famílias, com o palestrante daquele sábado. E na terça-feira à noite nós temos a evangelização de jovens, que aí é com o André, o evangelizador de jovens, e o Bruno, que é aqui atrás, nos fundos, das 19h30 às 21 horas, a evangelização de jovens. A partir de 14, 15 anos já estamos recebendo na terça-noite, com a família. A família vem, fica para palestra e os jovens vão ali. Nós estamos fazendo uma campanha que nós precisamos muito de evangelizadores também, porque nós queremos colocar uma turma de jovens no sábado de manhã, porque antes era, porque tem pais que só podem no sábado trazer. Então nós estamos fazendo essa campanha para abrir uma turma de evangelização de jovens. Mas nós precisamos dos evangelizadores, né? Comprometidos, que às vezes a gente vem para cá, para a terra, e esquece que nos comprometemos de evangelizar também. Seguindo esta obra aqui, sublime e sementeira, o que é perguntado ainda ao Bezerra? Com que intensidade o plano espiritual tem apoiado o movimento de evangelização espírita infanto-juvenil? Como isto se opera? E Bezerra responde: a missão educativa do espiritismo às almas é tarefa por demais intensa, contínua e crescente, buscando revelar a verdadeira luz e estimulando a fé junto aos panoramas regenerativos da Terra, onde somente um mestre, que é Jesus, há de inspirar cada criatura em sua própria iluminação. Assim sendo, sem improvisações, mas obedientes aos ditames dos planos superiores da vida, entrevemos legiões de obreiros espirituais, insinuando e sugerindo, orientando e estimulando, convocando e determinando, dirigindo e comandando, participando e servindo diretamente no seio da evangelização, notadamente de crianças e jovens que representam esperanças dos céus nos jardins da vida. Achei linda essa parte.
E esse último está em negrito até, que eu vou só ler esse último, a gente continua conversando. Mas é importante salientar que o plano espiritual, somando esforços ao trabalho perseverante dos companheiros encarnados, conta, sobretudo, com a fidelidade dos servidores a Jesus, uma vez que na base do êxito almejado permanece a fiel observância das lições evangélicas sobre os ditames do amor incondicional. Então, a base do amor de Jesus. E aí, quando a gente fala em Jesus, a gente lembra do Livro dos Espíritos, na questão 625, só para relembrar, eu botei cheio de papelzinho, porque eu esqueci o meu em casa hoje de manhã, eu vim direto do trabalho. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Aí tem mais, mas eu digo para os irmãos ler. Jesus foi o maior evangelizador que nós tivemos aqui na Terra. Quando aqui veio há mais de 2000 anos, ele evangelizava crianças, os adultos, através do quê? Das parábolas que ele contava. E quando a gente fala em Jesus, a gente até se emociona, porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão. E todos os sábados, quando nós estamos aqui para a evangelização, para esse trabalho voluntário, na seara de Jesus, na seara do nosso mestre. E eu lembro de uma história que foi verídica, que eu estava num curso online com o pessoal de Minas Gerais, e uma evangelizadora contou a história no curso, que ela tinha 2 filhos, uma mais ou menos tinha 10 anos e tinha uma pequenininha, e faleceu a criança. E ela já era espírita, mas ela nunca fez o evangelho no lar. Nunca... Levou uma vez, porque o gurizinho era menorzinho, quando ele era pequeno, ela levou no centro, ele não quis mais ir, levou o filho maior. Não quis mais ir na evangelização espírita, deixou, não queria fazer o evangelho, então ela fazia o evangelho sozinha. E aí depois veio essa criança, e essa criança faleceu. E essa criança se comunica no centro espírita que ela trabalha. E foi tão emocionante assim que a criança se comunica e diz, né, se identifica e disse: mãe, tu nunca me falou de Jesus. Tu nunca me levou até o centro espírita. Tu nunca me levou numa evangelização. Tu nunca fez o evangelho do lar comigo, mãe. Eu desencarnei de uma forma que fiquei perdida, porque eu não sabia. E essa evangelizadora conta, chorando, emocionada, e ela se deu conta que ela, como com o filho mais velho não quis mais ir, nasceu a pequena, ela não quer ir, nunca convidou, mas na mesma hora ela pegou o filho, que já era adolescente, levou para o centro e disse: não, tu vai fazer evangelização, sim. A gente aplica a sementinha, porque os meus filhos eu obrigava a ir. Agora eu posso dizer, um está com 19, o outro vai fazer 21 a semana que vem. Não querem mais ir. Mas eu sei que a sementinha foi aplicada ali. Mas a gente faz o evangelho no lar, e eu sei que quando eles precisarem, eles vão chamar por Jesus. Agora estão fazendo faculdade, trabalhando, mas a gente tem uma missão aqui na Terra. Se nos faz tão bem a evangelização, nós também temos que convidar o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso parente para vir até a evangelização. Porque quando falo em evangelização espírita, eu estou falando de bebês, crianças e jovens, mas também temos a evangelização de espíritos, né? Que é os nossos estudos aqui na casa, que são importantes também. E às vezes eu dizia para os meus filhos: tu está indo no centro espírita de novo, porque eu ia no sábado, né? Ia na terça, vinha na quarta. Eu disse: não, mas hoje eu estou indo para a minha evangelização. E assim cresceram. Hoje eu continuo aqui nos sábados evangelizando. E a gente faz estudos
Os evangelizadores que estão aqui na casa, todos estudam. Nós tivemos um encontro de evangelizadores, deixa eu cuidar a hora, porque eu começo a falar e me esqueço. Nós tivemos um encontro de evangelizadores neste domingo, na Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Era encontro estadual de evangelizadores, estavam todos os evangelizadores em todas as cidades fazendo os encontros, nas principais cidades. E foi muito emocionante, começava às 8h30 da manhã, foi até às 5h30 da tarde. Fizemos oficinas e nesse encontro, evangelização que nós tivemos, era para falar também das questões, não é? Que tivemos nas oficinas, de acolher todos os irmãos. Que nós sabemos que nós temos na nossa casa, no ano passado nós tínhamos, esse ano eu não sei ainda, 12 crianças que estão nesta vida autistas, 12, divididas em vários ciclos, né? Então, a importância de nós estudarmos, a importância de nós acolhermos aquele evangelizando, aquele espírito que está retornando para o plano terreno, com algumas dificuldades, mas às vezes não é, nem é para o espírito, às vezes é para os pais, para poder trazer, para poder se evangelizar. Então, a importância é nós acolhermos. Outra coisa que eu ia dizer aqui, que eu anotei aqui, sobre os objetivos da evangelização espírita. Cultivar no espírito da criança, desde o alvorecer da vida, o entendimento da prática das boas obras e o desenvolvimento das virtudes e do conhecimento espiritual. Isso é o objetivo da evangelização. Porque evangelizar é o evangelho de Jesus em ação. Evangelização é um processo sem limites. A criança inicia, nós temos em Minas Gerais a evangelização na concepção. Pais que não conseguem engravidar, que vão no centro espírita, é online, numa sociedade parece que é presencial, evangelização na concepção. E é trabalhado, é estudado, e o espírito já está ali para evangelização na concepção. Depois nós temos evangelização no ventre, lá em Minas Gerais. Eu encaminhei algumas conhecidas, uma sobrinha minha, para participar, é online, acho que é toda quinta-feira, evangelização no ventre, quando já está com o bebê, está grávida, para poder, toda quinta-feira. É muito lindo, assim, é um trabalho, fala das parábolas e vivencia. Evangelização de bebês, temos em todo o Brasil agora, evangelização das crianças e dos jovens. Então, o trabalho está aqui. Nós precisamos de trabalhadores para vir, para nos ajudar como auxiliares. E todos vocês tragam familiares, convide para a evangelização. Porque às vezes os pais, já está estudando, tem muitos pais espíritas que dizem, ele tem o livre-arbítrio, quando ele for maior ele vai decidir. Não é assim. Não é assim, porque nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Se os nossos filhos não quisessem estudar educação comum, nós ia dizer, deixa então. Quando ele quiser ir na escola, aprender a ler, escrever, ele vai. Não, né? Então, para a evangelização, para educar o espírito, porque a gente tem que lembrar, irmãos, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então nós temos uma vezinha na semana, nós temos que até mais, né? Eu me dedico mais, mas vários aqui que eu estou vendo, vários trabalhadores da casa, vêm mais do que uma vez na semana, muito mais, 3, 4. Mas nós temos que reservar um tempo para nossa educação espiritual. Para nós poder ter saúde espiritual, nós temos que reservar um tempo. É como diz, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. É o contrário. Então nós estamos vivendo uma experiência humana, então nós precisamos nos educar. Nós precisamos estudar
o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar as obras de Kardec, as obras, quantas obras Francisco Cândido Xavier deixou para nós, do Divaldo. Nós precisamos, porque nós estamos aqui na Terra, às vezes a gente está no automático, aquela correria, né, trabalhando, conseguindo dinheiro, pagando conta, e a gente esquece da principal coisa, que é a parte espiritual. E nós precisamos. E como pais, como educadores, nós precisamos que os nossos filhos também aprendam um pouquinho os ensinamentos de Jesus. É necessário. E aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu ver a questão aqui. Na questão 200, deixa eu ver, não é 208. 383, né? Que diz, que perguntam, né? Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Que as crianças iniciam no estado da infância, de bebezinho até então. Mas o espírito já vem de outras existências. E aqui fala, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período. Então, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, é preciso o objetivo da criança se aperfeiçoar. Então, por isso que desde os bebês já vão se aperfeiçoando para o seu adiantamento moral. Então, fica essas reflexões para nós. Comprei domingo, maravilhosa essa obra. Francisco Spinelli também foi um evangelizador. Aqui ele fala, eu não consegui terminar de ler o livro, estou na metade, mas é muito bom o Ceaeiro de Jesus, pela nossa Janetinha. Aqui fala da evangelização, mas eu não cheguei. Na próxima palestra eu falo sobre isso. Então, fica essas mensagens. Eu trouxe também uma mensagem que foi psicografada em fevereiro de 2026, lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Essa mensagem nós recebemos, que eu já disse para os irmãos que nós tivemos um encontro de evangelizadores. E essa mensagem a gente recebeu para este encontro que foi domingo passado. Eu vou ler para os irmãos, vai ficar como nosso encerramento. Mensagem aos evangelizadores espíritas. Queridos irmãos, quantas vezes sois convidados pelo Cristo a largar o que tendes ou o que fazes para servir em sua seara? Quantos momentos de renúncia para atender aos compromissos de elevação espiritual e de socorro aos necessitados? Quantas vezes ainda tens de renunciar às contendas e aos embates do mundo para atender o que é mais essencial e preservar a paz? Exercícios diários e constantes no ser cristão e no ser espírita. O amor sublima emoções e sentimentos, e é na família que encontrais os maiores testemunhos de renúncia e de abnegação. Famílias são compromissos divinos e necessitam do cuidado, da presença e do testemunho real dos ensinamentos do Cristo. Trabalhar pela evangelização das famílias, pela educação moral das crianças, dos jovens e, de forma especial, pela evangelização de todos. É com muita alegria e entusiasmo que acompanhamos os preparativos para o encontro estadual de evangelizadores. Iluminados pelo Evangelho, unidos nos ideais da educação com o Cristo, fortalecidos pelo convívio fraterno e inspirados pelas dinâmicas e vivências que serão realizadas.
Importante lembrar aos nossos queridos oficineiros que é na atitude evangelizadora, na qualidade relacional, no acolhimento incondicional, que se tocam os corações. É vivenciando Cristo que se dá a evangelização. Com a simplicidade, a amorosidade e o coração aberto, seremos verdadeiramente fraternos e evangelizadores. Não será um encontro de evangelizadores ou para evangelizadores, e sim um encontro com evangelizadores, um encontro com Jesus. Estamos juntos, cooperando com todos, unindo, integrando e inspirando para a construção do fazer de forma fraternal e cooperativa. Ide e evangelizai a toda a gente. Ecoa nas mentes e corações. Ide, evangelizai. Abraços da equipe espiritual Diná, Cecília, Spinelli e outros. Mensagem recebida em reunião mediúnica da Fergues em 21 de fevereiro de 2026. E agora? Ide e evangelizai. E nós estamos aqui aguardando os nossos evangelizandos, as famílias, com muita alegria em nossos corações, com muito amor. Porque como foi ali, não é um encontro de evangelizadores, é um encontro com Jesus. E foi um encontro com Jesus, estava maravilhoso, foi uma energia maravilhosa neste domingo. E para os que estão chegando agora, eu iniciei a minha fala e vou encerrar a minha fala com a frase que foi dita por uma psicofonia há 3 anos atrás, quase 4, quando nós iniciamos pós-pandemia a evangelização espírita aqui na SECAP. Retomamos depois de 3 anos em pandemia, para os que estão aqui chegando, que o Espírito começou falando assim: alegrai-vos, alegrai-vos. A espiritualidade maior está em festa pelo recomeço da evangelização nessa casa de luz. E nós estamos em festa também, por podermos estarmos aqui, nesta casa de luz, nesta casa azul, que tem um evangelizando autista que chama Casa Azul, desde a primeira vez que colocou o pé ali aqui na SECAP. Nesta casa de luz, que é um pontinho de luz na Terra. Nós estamos aqui, irmãos, aguardando todos vocês. Os trabalhadores da casa que quiserem trabalhar na evangelização serão muito bem-vindos. Então, irmãos, está dado o recado. Muito obrigada por tudo. Se me alonguei, desculpa. Mas estão todos convidados para quando quiserem. No sábado estaremos aqui, nesse próximo sábado. E na terça-feira começa a evangelização de jovens aqui no SECAP. Que assim seja, Senhor, e assim será. Obrigada. Obrigada, nossa gratidão por você. A criança de hoje é o jovem do amanhã. O jovem do amanhã é o adulto do futuro. E que adulto teremos? Então fica uma ponto de interrogação. Que adulto teremos sem evangelização? E o maior patrimônio que os pais podem dar ao responsável pelas crianças é a evangelização, o aspecto moral para a vida. Não é, Lúcia? Com certeza. É isso. Então, nesse momento agora, eu convido os médios para o momento do passe